A paz, meus queridos, que bom tê-los aqui, né? Quem é a primeira vez que está aqui para ver essa aula? Ok? Amém? Quem ainda não fez o rema, levante sua mão, por favor, para mim, mais uma vez. Amém? Bom, você vai ter a oportunidade de ouvir hoje um pouquinho mais sobre isto e com certeza o rema vai ser na sua vida o que foi na minha. Eu tenho certeza, né? A minha vida despontou quando eu fiz essa escola, ela mudou a minha história. Eu me lembro que uma das coisas que eu pensava, eu tinha feito já há muito tempo atrás um seminário. Havia começado um seminário com alguém bem conhecido, um seminário muito importante, conhecido em São Paulo. E eu pensei, bom, eu conheço o suficiente dessa palavra, né? Mas quando eu fiz o rema, eu percebi que eu conhecia muito pouco, e na verdade eu não conhecia a essência daquilo que eu deveria conhecer. E você vai ter a oportunidade de ouvir algumas coisas, né? E você vai julgar por você mesmo aquilo que você está ouvindo, e poder praticar aquilo que você ouve, porque o rema é exatamente isso, você pratica aquilo que você ouve, é a palavra falada de um jeito que você possa aplicar no seu dia a dia e na sua vida. Amém, amados? Eu quero orar com você. Meu Senhor, meu Deus, Pai amado, eu te louvo por esse momento, por essa noite, por esse tempo de revelação da Tua palavra. Eu creio que a Tua graça vai alcançar a cada um que está aqui, a mim que estou falando e a todos que vão ouvir também. Porque por mais que saibamos o quanto essa palavra entrou e mudou nossas vidas, a inspiração, a forma de falar, a maneira de entregar essa mensagem, Senhor, esse estudo, esse ensino, é do Teu Espírito, Ele faz isso com perfeição. Obrigado, Pai, por esse momento, pela inspiração, por aquilo que vem dEle e pela revelação, Pai, que entrará em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, fé é algo que nós precisamos ouvir sempre. Eu nunca ouvi falar da fé como hoje sei sobre a fé, né? A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Então, essa forma de viver não é uma opção para um cristão. Depois que o cristão nasce de novo, e ele nasce de novo através da fé, a Bíblia fala que ele tem que receber Jesus pela fé que ele faz isto. Depois que ele nasce de novo, depois que ele se torna uma nova criatura, a vida dele espiritual, ou é pela fé, ou ela não existe. Ou ela é pela fé, ou então não existe nada acontecendo. Por mais que a pessoa pense que está acontecendo, não existe. Não há a mínima possibilidade de nós nos comunicarmos com Deus, a não ser por meio da fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradá-lo, ou você não consegue se comunicar com Ele se não for pela fé. A fé é a linguagem daquele que nasceu de novo. E você vai entender um pouco sobre isto hoje, né? Algumas pessoas pensam que elas vêm para a igreja e elas acreditam que Deus está olhando para elas e que, eu também pensei muitas vezes assim, Deus está olhando para elas, para mim, e Ele vai, à medida que Ele vai vendo a minha necessidade, vai vendo o meu problema, então Ele vai me atendendo, Ele vai enviando alguma coisa, Ele vai fazendo alguma coisa, mas isso são ideias e pensamentos humanos, porque se nós lemos a nossa Bíblia, não vamos encontrar isso lá. Não vamos encontrar essas informações, elas não estão lá. Então, quando nós lemos a Bíblia, entendemos como tudo funciona, como a vida de um cristão funciona, como a vida de fé existe, e como ela se desenvolve em nós. Se nós não entendermos isso, nós não saberemos como viver com Deus, nem para Ele, muito menos receber dEle alguma coisa, porque é por meio da fé. Tiago fala sobre isso. Tiago fala, alguém que pediu alguma coisa ao Senhor, se duvida, não pense tal pessoa, olha o que ele diz, não pense tal pessoa que receberá do Senhor qualquer coisa, ou alguma coisa. Ou seja, se não for por meio da fé, não pense alguém que pode receber qualquer coisa que venha dele. Então não é possível receber algo de Deus que não seja por meio da fé. Se não existe fé, se houver dúvida, então não recebemos dele, porque a fé é a ausência completa de dúvida. Então entender como a fé funciona é fundamental para a vida de um cristão. Não é para ser difícil, não é para ser complicado, está na Bíblia, está na palavra, nós podemos ler e entender, o Espírito Santo pode nos ensinar.
mas nós não lemos, ou se apenas vivemos de mensagens ou de pregações que ouvimos, porque eu ouvia muito isso, e a igreja vive muito de forma emotiva. Um dos grandes problemas da igreja, eu vou entrar logo na área da fé, mas você precisa entender isso. Um dos grandes problemas da igreja é não identificar o que a morte de Jesus fez. Como elas não sabem disso, como não compreendem isso, parece que Jesus morreu, mas as coisas continuam como estão. Ou parece que ele pagou a dívida das pessoas, mas elas vivem como se tivesse a mesma dívida. Parece que ele morreu por ela, derramou o seu sangue na cruz, mas o sangue da cruz não fez absolutamente nada, a não ser um dia levá-las para o céu. A dívida dela não foi paga, ela continua sendo escrava do pecado, ela continua com uma dívida com o pecado, ela continua devendo e sendo escrava do mal. Isso não é verdade, porque a Bíblia fala que o sangue de Jesus, ele pagou o preço pleno para isso e nos libertou do império das trevas e nos levou junto com ele. A Bíblia fala que eu morri com ele, eu ressuscitei com ele, eu me assentei com ele. Então, esse trabalho já foi feito. E essa qualificação já foi dada a mim e a você. É por isso que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Então, qual a primeira qualificação para viver pela fé? É ser justo. Então, se eu não for justo, não tenho como viver pela fé. E as pessoas falam, pastor, mas eu sou um pecador. Bom, se somos um pecador, então nós não podemos viver pela fé. E somos pecadores, precisamos receber Jesus. Precisamos que o sangue dele, que pagou o preço na cruz, pague também o meu. Porque a Bíblia fala, quando eu recebo, eu morro, eu nasço de novo, me torno uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Então, o meu pecado agora foi eliminado da minha vida, e Paulo fala claramente no livro de Romanos e em outros livros também, que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Se o pecado não tem mais domínio sobre mim, obviamente, então, eu sou um justo. O justo tem poder sobre o pecado, não o pecado tem poder sobre ele. Porque o sangue de Jesus, não foi qualquer sangue, foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que já foi derramado, ele já veio, ele não vai vir, o Messias não é alguém que vai aparecer, ele já veio, a promessa já se cumpriu, ele já morreu na cruz, ele já derramou o seu sangue, ele já pagou a dívida, ele já nos resgatou do império das trevas, ele já levou o nosso pecado, segundo o livro de Hebreus, ele vai voltar não para tirar pecados, mas para levar aqueles que estão salvos. Então, quem é essa pessoa que nasceu de novo? Ela é a justa, a pessoa justa, ou o justo, que não ganhou por si mesmo, mas ele ganhou de Cristo essa justiça. Amém, amados? A Bíblia fala que aquele que se fez pecado por nós, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, essa primeira parte é verdade, que ele foi feito pecado no nosso lugar, então também foi feito justiça nele. Esse é o princípio para se ver pela fé. Uma vez uma pessoa foi curada por Jesus, e as pessoas, os fariseus o interrogaram quanto a quem o curou. Ele havia feito a cura no sábado, e perguntou quem o curou, porque essa pessoa que o curou deve ser um pecador, porque ele fez isso num sábado. E o homem que foi curado disse, olha, eu não sei, o que eu sei é que Deus não ouve pecadores, mas aquele homem ele ouviu. Ele falou que eu sei que Deus não ouve pecadores, mas aquele homem, ele ouviu. Ou seja, Deus está atento à oração do justo, sempre esteve. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Esse é o primeiro critério para que você veja pela fé, porque o justo vive pela fé. Aquele que nasceu de novo deve viver pela fé. Então, a fé é agora a maneira pela qual nós podemos nos conectar com Deus, dar e receber dele. É a única maneira. Se não houver fé envolvida, eu não estou nem dando e nem estou recebendo dele absolutamente nada. Eu não consigo dar a minha adoração, não consigo dar o meu louvor, não consigo dar o meu serviço, e nem consigo receber dele qualquer coisa que ele tenha me dado em Jesus Cristo. É tudo por meio da fé. Amém, queridos? Amém ou não? Amém, amém. Como está escrito aqui, eu vou ler para você. Em Romanos 1, versículo 16, diz: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora, eu sempre digo isto,
a chave da vida cristã. E, meu irmão, isso me despertou de uma forma muito grande, porque eu me lembro que quando eu era mais novo, eu queria entender, né? Eu me converti muito novo, me converti com 13 para 14 anos de idade. E quando eu era mais novo, eu queria saber como Deus podia fazer coisas por mim. O que Ele podia fazer por mim? Era uma busca incessante, querer, Senhor, me ajuda nisto, Senhor, me ajuda naquilo. E eu me lembro que eu orava, eu tinha muitos problemas para resolver, inclusive na minha casa, e eu queria que Deus me ajudasse, o que Ele pode fazer por mim? Mas quando eu comecei a entender o que a Bíblia estava dizendo, então, a chave bíblica não é saber o que Deus pode fazer por você, se você é um crente em Cristo Jesus, é saber o que Ele fez em você e pode fazer através de você. Essa é a chave do Evangelho. O que foi que Ele fez em você? O que a morte dEle causou em você? O que a ressurreição dEle causou na sua vida? O que foi que Ele fez em você e o que Ele pode fazer através de você? Amém? Não é que Ele pode fazer para você, porque Ele já realizou a sua morte na cruz do Calvário. A questão é quem eu me tornei e o que Ele pode fazer através de mim. Isso mudou a minha vida, mudou a minha maneira de pensar. Eu entendi que agora existia algo em mim que podia acontecer, porque Ele já morreu por mim na cruz, então eu já tinha algo que podia usufruir naturalmente pela fé. Eu não deveria mais pedir a Ele. Algumas coisas na Bíblia já foram colocadas a nós, já foram colocadas à nossa disposição, já é nossa pela fé, e a Bíblia fala sobre isso. Fala para recebermos por fé. Como o próprio, eu falei agora de Tiago, que se alguém pediu sabedoria, está falando de alguém que é a igreja, que faz parte do corpo de Cristo, que nasceu de novo, está falando com cristãos ali. Ele diz, peça e já receba. Ele não diz para você perguntar ao Pai se é da vontade dEle. Ele diz, peça e já receba, porque se você duvidar, não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, não é alguma coisa que você não pode receber, não é tua gratuitamente. Está à sua disposição. Depois do novo nascimento, toda e qualquer mudança não é operada por Deus. Eu quero que você lembre-se disto. Depois do novo nascimento, toda e qualquer mudança não é operada por Deus, mas por aquele que recebeu a nova natureza. Então, Deus não vai mudar a sua vida. Ou seja, Ele vai mudar a sua história humana. Ele mudou você na essência, Ele mudou você por dentro, e agora você, com a habilidade que recebeu agora, nasceu de novo para ser uma nova criatura, é que muda a sua volta. Você não é mais escravo, como eu falei aqui. Se você quiser abrir comigo lá em Efésios capítulo 4, versículo 22, olha o que ele vai dizer aqui, ele está falando comigo, com você. É um texto bem comum, fácil de você entender, Efésios 4, versículo 24, versículo 22 ao 24, eu vou ler. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Veja que está dizendo que esta obrigação é minha. Esta obrigação é tua. Essa obrigação não é de Deus. Deus não vai fazer isto. Por que ele está dizendo que nós devemos nos despir de um antigo homem e nos revestir de um novo homem, que o antigo homem se corrompe, mas o novo homem se renova? Ele fala que eu tenho que me despir desse velho e me revestir do novo. Então não é alguma coisa que você pode esperar Deus fazendo isto. Eu já ouvi pessoas dizendo, aqui você vê o meio pelo qual você deve fazer isto. A Bíblia fala que você faz isso mudando a maneira de pensar. Pensando como Deus fala a seu respeito. Deus fala quem você é na Bíblia, fala o que você pode fazer, Ele mostra quem é essa nova pessoa. E quando eu mudo a minha maneira de pensar e penso como Ele diz, então eu estou renovando a minha mente. Mas eu me lembro, e muitas vezes eu ouvi tantas orações assim, ou pessoas orando, Senhor, muda a minha mente. Senhor, muda a minha maneira de pensar. Senhor, limpa os meus pensamentos. Essa oração ela não é bíblica, porque a Bíblia fala que essas coisas que tem que fazer sou eu. Você não encontra nada na Bíblia que alguém está pedindo para que Deus possa mudar os seus pensamentos. Isso foi acrescentado por alguém e esse é o grande erro. As pessoas querem pedir para que Deus faça coisas que Ele nos mandou fazer. Então, o que Ele nos mandou fazer, é óbvio que nós nunca vamos ver acontecer até que façamos.
A vida de fé, ela começa em você acreditar naquilo que aconteceu. Você não viu, porque não é uma coisa que se sente. Você não sentiu nada. Quando você recebeu Jesus, possivelmente você sentiu uma alegria, alguma coisa como esta, mas não viu nenhuma mudança no seu corpo. Você não chegou em casa e de repente viu alguma coisa mudar, o seu rosto continuou do mesmo jeito, não é? Você chegou na sua casa, a situação que você tinha ainda é a mesma, os problemas que você tinha ainda estavam lá esperando você chegar, eles não mudaram quando você chegou na sua casa, depois que você recebeu Jesus no seu coração, eles continuavam lá. Mas a pessoa que entrou lá, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, é uma nova pessoa. Então não é segundo você sentiu, não é segundo você viu, você vai perceber isso que nós vamos falar aqui também, mas é segundo o que a Bíblia diz, é por isso que é pela fé. Se a Bíblia diz que você morreu e nasceu de novo, esse fato é verdadeiro, independente se você sentiu alguma coisa ou não. Então, se não for assim, você não consegue se apropriar do novo homem. O velho homem vai continuar vivendo, porque você se apropria desse novo homem, acreditando que você se tornou esse novo homem. É pela fé. Esse novo homem, ele consegue, essa nova pessoa que pensa como Deus, ou que pensa naquilo que Deus disse que ele é, consegue entender essas coisas, essa pessoa sabe como pegar aquilo que Deus colocou para ela. Ou como Deus a fez, como Deus a criou para ser. A Bíblia fala, contando sobre Jesus, que estava aqui, e ele estava fazendo coisas, ele era uma pessoa habilitada, porque ele era um justo, ele era o único justo, porque não havia morrido ainda. E as pessoas chegavam para ele, e ele podia fazer essas coisas, porque ele tinha autoridade nele para fazer, por ser justo. Então chegavam pessoas para ele e pediam para que ele curasse elas. E a Bíblia fala que essa é a vontade do Pai, porque lá em Isaías mostra o que o Filho de Deus viria fazer. Ele viria tanto curar as pessoas, como depois morreria por elas, para que a cura agora ficasse nelas. Não precisasse de alguém vir e curá-las, mas elas mesmas poderiam receber. Mas quando ele estava aqui, ele ainda era aquele que era o agente de cura divino. E as pessoas chegavam para ele e queriam que ele as curasse. Muitas criam e recebiam na hora. Uma vez um rapaz, um cego, chegou para ele: Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Ele perguntou: você crê que eu sou capaz de fazer isto? Ele respondeu: sim, eu creio. Então ele disse: seja feito segundo a sua fé. E a Bíblia fala que então ele foi curado. E depois de ter sido curado, a Bíblia diz que Jesus respondeu para ele: bom, a sua fé salvou você. Então ele não disse que foi ele que o salvou. Ele falou para o homem: se é feito segundo aquilo que você creu, segundo a sua fé. Então o homem foi e ficou curado. E a Bíblia fala então, Jesus falando para ele: você foi salvo pela sua própria fé. A sua fé te curou. Foi a sua fé que te salvou. Ele disse: por mais que ele pudesse fazer aquilo, foi o que ele creu que permitiu que ele fosse feito. Em uma outra situação, uma pessoa que pediu para Jesus curar também disse: Senhor, se quiseres, bem pode me curar. Então a Bíblia fala que ele sabia que Jesus podia, ele só não sabia que Jesus queria curá-lo. Então ele tinha uma dúvida com relação a isto. Ele tinha certeza que ele podia, falou: se quiseres, bem pode. Então ele sabia que ele podia e não sabia se ele queria. Mas Jesus respondeu: eu quero ser limpo. E ele ficou limpo. Amém, irmãos? Ele só precisava ouvir a palavra quero, porque ele tinha certeza de uma coisa, mas não tinha certeza da outra. Ele sabia que ele podia, mas não sabia se ele queria, mas ele respondeu: eu quero. E esse quero de Jesus não veio naquele momento, por mais que ele disse naquele momento, mas ele veio lá em Isaías, dizendo que ele viria para isto. Ele viria para curar, ele veio para levar as enfermidades, levar os pecados e iniquidades, levar as doenças e enfermidades junto. Então, saber disso, ou entender isso, compreender essas coisas, faz com que eu entenda o que é viver pela fé. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 9 ao 10, diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento
a imagem do seu Criador. Olha o que está dizendo aqui, o apóstolo Paulo falando: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram, ou seja, pessoas que já deveriam pelo menos ter feito isso, já se despiram do velho homem com suas práticas. Ele diz: vocês fizeram isto, vocês fazem isto. Ou vocês se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Ou seja, eu estou me renovando para ser como o meu Criador, em conhecimento. Eu vou conhecer o que a Bíblia fala, para saber quem esse novo homem é, e segundo a Bíblia, esse novo homem, ele segue para ser igual ao meu Criador, a imagem do meu Criador. Você pode entender isso ou não? Agora, não vai ser sem o seu esforço, não vai ser sem você ir atrás, não vai ser sem você ler, sem você querer saber, porque não vai vir só porque você gostaria que viesse, vai vir porque você vai buscar saber o que é. E você vai ver que a Bíblia fala sobre isto. Nada na Bíblia é sem a nossa participação. A fé, para existir, precisa ter busca. Aí fala: aquele que busca, vai achar. Então, quando você busca o conhecimento, ele vem para você. Então, as respostas que nós temos para as circunstâncias que estão em nós, não virão de Deus, mas virão de nós mesmos. Os problemas estão aqui, estão aparecendo. Eles vêm todos os dias. Eles vêm sobre nós. O que a Bíblia fala sobre isto? O que a Bíblia fala sobre a pessoa que nós somos e como devemos agir diante da situação que enfrentamos? Qual é o tipo de comportamento que devemos ter? O apóstolo Paulo falou alguns deles aqui. Qual é o tipo de vida que devemos viver? Primeiro, devo acreditar que essa pessoa consegue viver essa vida. Ela consegue não pecar, ela consegue não se preocupar, porque a Bíblia fala para nós não nos preocuparmos. Deus não manda você não se preocupar quando você não tem poder para isto. Amém, queridos? Deus não diria para você não se preocupar quando você não tem como não se preocupar. Então, se Deus fala para você não se preocupar, é porque você pode não se preocupar. Então, Deus fala um monte de coisa para nós aqui, e nós, não ouvindo isso, não entendendo isso, não querendo viver isso, não torna a coisa mais fácil para nós, mas mais difícil, porque não viveremos o que Deus tem. Não adianta o quanto nós choramos. Não é o choro. A Bíblia fala que o justo não vive pelo choro, ele vive pela fé. E não fala que sem choro é impossível agradar a Deus, mas sem fé é impossível agradar a Deus. O choro muitas vezes é um escape de pessoas que não querem andar pela fé, não querem confiar em Deus. E vocês podem ver, olhem para a Bíblia, vocês não vão ver Paulo em nenhum momento, mesmo quando foi apedrejado, os discípulos quando estavam presos, eles quando estavam sofrendo pressão em tudo quanto é lugar, quando eles foram perseguidos de um lado e do outro, você não vê que eles estavam chorando. Eram pessoas com muita força, eram homens de fé, não davam desculpa, não ficavam para os quatro cantos da casa, não reclamavam com Deus, muito pelo contrário, eles estavam sempre crendo. O apóstolo Paulo foi apedrejado um dia, no outro dia estava já pregando o evangelho de novo, fazendo a vontade do Senhor, é o que a Bíblia conta. Então, eu tenho aqui umas afirmações para te dizer. Quem não tem certeza de quem é na Bíblia, quem não sabe quem é no novo nascimento, na nova criação, quem não sabe o que Jesus fez por ela na cruz, não agirá em fé, porque não sabe quem é. Então ele esperará que Deus faça por ele o que na verdade já fez. Tudo que eu posso fazer em Deus está vinculado com aquilo que eu sou, com aquilo que eu me tornei. A confiança que eu tenho de que Deus vai me ouvir está vinculado a quem Ele me fez em Cristo, quem Ele me tornou nele. Precisamos crer no que nos tornamos antes de crer no que nós podemos. Você pode repetir comigo? Eu preciso crer no que me tornei antes de crer no que eu posso. Porque o que você pode depende do que você se tornou. Se você não sabe quem você é, não poderá crer no que você pode. Então a fé precisa disto. Em Isaías,
59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aqui está dizendo que o pecado faz separação entre o homem e Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, o rosto de Deus de vós, para que não vos ouça. Ou seja, sempre que houver pecado envolvido, então Deus não pode estar envolvido. Porque a Bíblia fala que o pecado consumado ele gera uma outra coisa. E a primeira coisa que Jesus fez quando ele morreu por nós, segundo a palavra de Deus, ele nos libertou do poder do pecado, justamente para que o pecado não tivesse mais domínio sobre mim, para que eu não mais o obedecesse, não tivesse mais o resultado dele. Porque se continuarmos pecando, a Bíblia fala, depois de termos recebido o novo nascimento, depois de termos recebido o que recebemos, já não resta mais sacrifício para o pecado. Está lá em Hebreus. Por que ele fala isso? Porque não estamos mais debaixo do pecado. Não estamos mais debaixo do poder do pecado. Então temos condições plenas de dizer não ao pecado. Essa é uma qualificação importante, na verdade é um poder que precisamos dele, porque se pecarmos, então o resultado do pecado é que vem sobre nós, não há oração que possa invalidar isto. Então por isso a Bíblia fala, quem fazia tal coisa, não faça mais. Essa pessoa se corrompe. Mas o novo homem, o que se revestiu do novo homem, ele se renova. De dia em dia, para parecer com quem? Com o seu Criador. E aquele que peca não se parece com o Criador, mas parece com outro. Eu não estou dizendo que você não pode eventualmente errar. João fala assim, irmão, eu escrevo isso para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Ou seja, não é comum, mas se, não é comum, não é algo que deva acontecer. Porque aqui a palavra de Deus diz que Ele me libertou desse poder. Eu quero que você fale para você mesmo, eu vou colocar aqui na primeira pessoa, diga, eu nunca vou me erguer acima da imagem que tenho de mim mesmo em minha mente. Eu vou repetir o que você falou, eu nunca vou me erguer acima da imagem que tenho de mim mesmo em minha mente. Eu nunca vou ir além da imagem que eu tenho de mim mesmo em minha mente. Você nunca consegue ir além disto. Você vai ficar sempre bloqueado nisto. E outra, a fé é um problema para aqueles que ignoram seus direitos e privilégios em Cristo. É um problema, porque eles não sabem o que são em Cristo, então eles têm esse problema, eles não sabem como crer nisto. A palavra mais ouvida que eu já ouvi muitas vezes, eu mesmo já disse, é que eu sou um pobre, miserável pecador. Né? Nós somos pobres e miseráveis pecadores. Bom, depois de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, depois de ele ter derramado o seu sangue, segundo a Bíblia, depois de ter pago o preço pelo meu pecado, eu continuo pobre, miserável pecador, então significa que o sangue dele não fez absolutamente nada na minha vida. Significa que o pecado de Adão tem mais força do que o sangue de Jesus. Que o pecado de Adão conseguiu me destruir, mas o sangue de Jesus não conseguiu me restaurar. Mas a Bíblia não fala isto. A Bíblia fala que Ele restaurou, que Ele me colocou, que Ele me tirou do império das trevas, me arrancou de lá, que Ele venceu a morte, me tirou daquele lugar e me levou com Ele para me sentar ao lado do Pai, é o que a Bíblia fala. Mas nós ouvimos que nós ainda somos, de algumas pessoas, ou de alguns lugares, que somos pobres e miseráveis pecadores. Uma mente como essa não consegue se erguer acima de nada. Ela sempre vai se achar incapaz de fazer qualquer coisa. Ela vai dizer, eu não posso fazer isto, porque eu não sou isto, porque eu sou um pecador, não é? Eu não mereço nada, eu não mereço que Deus me abençoe, eu não mereço que Deus me dê tal coisa, se Deus me dá, se Ele quiser, não é? Na verdade, meu querido, isso é um grande engano. É por isso que pessoas não vivem pela fé. Porque a Bíblia fala que Deus me deu, quando deu o seu Filho. A Bíblia fala aqui, como Deus, é o que a Bíblia diz, como Ele nos negará todas as coisas, se Ele nos deu o seu próprio Filho? Ele fala que Ele nos deu
tudo quando entregou o seu próprio Filho, nos deu com Ele todas as coisas, nos deu com Ele. A Bíblia fala que nós ganhamos isso não por algo que nós fizemos. Você não ganhou nenhum benefício na cruz porque você estava lá na cruz por você mesmo, mas você estava lá em Cristo. Ele morreu no seu lugar, e Ele, quando morreu e ressuscitou, Ele ganhou coisas que deu à igreja, que deu a mim e a você. Então, não fui eu que conquistei isso, mas Ele me deu, e eu não receber aquilo que Ele me deu, é o mesmo que dizer que Ele não me deu. Dizer que eu não mereço aquilo que Ele me deu com o seu próprio sangue, ou morreu para que eu tivesse. Não é verdade. Ele morreu para que eu tivesse isto. Ele morreu para que eu vivesse isto. Para que eu pudesse viver para Ele de forma digna. Um pecador não consegue viver para Ele. O pecador vive para o pecado. Um justo vive para Ele. Você entende? Então nós não andamos como pecadores, mas andamos como justos. Nós olhamos, dizemos as coisas como Deus vê e como Ele quer que nós vejamos. A Bíblia fala aqui em Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Deixa eu mostrar para você algo interessante aqui sobre fé. A palavra fé, ela é um substantivo. O nome da fé em grego é pis, e ela é um substantivo. E a palavra crer vem diretamente da raiz, que significa pisteu. Fé vem da raiz, é pisteu. É fácil perceber, como eu falei aqui, que o verbo é formado diretamente de substantivo. Então, o verbo pisteu é formado de pits. Ou seja, crer não é o mesmo que fé. Crer é a fé acontecendo. Amém, irmãos? Crer é a fé acontecendo. Porque se você fala sobre fé, é uma coisa. Mas alguém fala, não, eu estou crendo. Ou seja, é a fé que está agindo. Quando você fala que você está tendo ou andando em fé, é porque você está crendo. Ou seja, você está andando em fé, alguma coisa está sendo feita. Então, fé é o substantivo e pisteu é o verbo. E ele é quando você está agindo, crendo. Amém, irmãos? Então, crer é a fé em ação. E eu quero mostrar aqui uma maneira clara de você aprender ou lidar com o entendimento bíblico, porque algumas coisas são fáceis de você crer e outras coisas para algumas pessoas não são. Eu vou correr aqui para poder falar mais com você sobre isso, tem pouco tempo. Abra lá em Mateus 19, versículo 26. Eu vou ler apenas uma pequena parte, que diz ali no texto, vou apenas destacar a parte principal. Mateus 19, 26. Alguém pode ler para mim, rapidinho, bem alto, um texto pequeno? Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ok. Aqui está dizendo que tudo é possível para quem? Para Deus, né? Tudo é possível para Deus. Agora quero que você abra comigo lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, versículo 23. A parte B do versículo diz assim: mas tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Bom, aqui em Mateus 19, versículo 26, diz que para Deus tudo é possível. Aqui em Marcos, capítulo 9, versículo 23, que tudo é possível ao que crê. Então, uma se refere a Deus e a outra se refere a nós, ou aquele que crê, não a qualquer pessoa, mas aquele que está crendo. Quando alguém fala que tudo é possível para Deus, alguém tem dúvida de que isso é verdade ou não? Alguém tem dúvida? Não. E quando fala que tudo é possível ao que crê?
as pessoas começam a pensar, não deve ser tudo. Talvez seja alguma coisa. Mas não, a Bíblia fala que aqui a palavra tudo é a mesma. Sabe por que existe a confusão aqui? Porque as pessoas, elas não entendem que a fé, ela liga você com as coisas que só Deus pode fazer. E quando fala que tudo é possível a Deus, tudo é possível ao que crê, está falando de uma ligação que você tem com Deus, que vai realizar aquilo que você crê, que são as possibilidades divinas dele em você. Então, pela fé, ou seja, tudo é possível àquele que crê, ou aquele que está crendo, aquele que não fala sobre fé, mas aquele que está com a fé em atividade, aquele que está com a fé em ação, aquele que crê no que a Bíblia fala, tudo é possível, porque ele não está ligado com aquilo que ele acredita, ele está ligado com aquilo que Deus está dizendo. Ele desvinculou alguma coisa natural e está ligado com aquilo que Deus está falando. Você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Então não é possível alguém pensar que aquilo que ele vai crer, ou aquilo que ele está imaginando crer, é alguma coisa natural, é o que ele quer crer, é o que ele está inventando crer, é alguma coisa que ele está desejando crer. Não, a Bíblia fala, vou só adiantar para você, que a fé vem pelo ouvir e ouvir o que Deus diz. Então não é uma coisa que ele escolhe crer. Ele crê naquilo que ele quer, ele crê naquilo que ele quer tal coisa, ele começa a crer, ele tem um princípio da fé, um fundamento, uma fonte para a fé dele. Amém? Então, tudo é possível para Deus, mas a mesma coisa, se eu creio no versículo, eu tenho que crer no outro, que também tudo é possível àquele que crê. Em termos práticos, não é? Isso quer dizer que por meio da fé, as coisas possíveis para Deus são igualmente feitas possíveis para os que creem. Estão comigo ou não? Elas não são feitas para aquelas pessoas que entram na igreja, não são feitas para as pessoas que nascem de novo, as pessoas que nascem de novo são as pessoas qualificadas para crer, mas elas podem não crer, é uma opção que elas têm. Então você pode ver alguém dentro da igreja que nasceu de novo de fato, mas que não crê, porque ela creu para receber um novo nascimento, mas a partir daí não creu para mais nada. Ela não mudou, ela não se revestiu do novo homem, ela não se despiu do velho para se revestir do novo homem, não mudou a maneira de pensar. Então ela continua ainda pensando da maneira errada. Então aqui tudo é possível a pessoa que crê. Então as coisas são possíveis para Deus, tornam-se possíveis para aqueles que creem. E somente para os que creem. É por isso que a fé em ação é o que importa. Tiago fala, mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, ou sem as ações correspondentes à sua fé, que você vai conhecer a minha fé pelas minhas ações correspondentes, pela minha obra, ou por aquilo que você me vê fazendo ou agindo. A fé, ela tem um princípio ativo. Agora em Hebreus, abra comigo lá, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não são vistos. Eu estou aqui passando para vocês, biblicamente falando, para que você possa entender a definição do que é fé. Meu irmão, se você vai viver pela fé, se a fé é a única coisa que se comunica com Deus, sem fé é impossível agradá-lo ou receber dele, você tem que saber o que é fé. Você não vai usar uma ferramenta que você não conhece. E você nem vai receber nada se não usar a ferramenta. Então nós como cristãos deveríamos saber tudo sobre fé, porque é por meio dela que eu vou viver, é por meio dela que eu vou receber, como eu falei aqui, e vou dar a Ele. Se eu não sei como ela funciona, não é, como eu falei, o meu choro, ou clamar por misericórdia que vai resolver. E vamos ver isso aqui. Então aqui diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A palavra certeza aqui é uma palavra grega que traduzida significa substância, matéria, massa, ou aquilo que existe. Então está dizendo que a fé
ela é a substância das coisas que você está esperando. A fé é a massa, é a substância das coisas que você está esperando. É o que está dizendo aqui o texto. E a convicção de fatos que você não está vendo. A fé é tão real que ela é chamada na Bíblia de substância. A fé. Substância é algo que você pode pegar. Ok? É uma massa. Fala, mas você pode pegar a fé? Está dizendo que a fé torna coisas que não são visíveis ou não são substanciais em substância. É o que está dizendo aqui. A fé, ela é a substância, ela é a massa. Ela faz com que aquilo que você vê no mundo espiritual se torne visível ou se torne, você pode pegar. Aleluia. A palavra grega aqui usada para isso é apostasia, que significa aquilo que existe ou que torna existente. Essa mesma palavra, ela está também no outro versículo bíblico chamado, que está aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 3, eu vou ler para você. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. O texto é, o Filho, falando de Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Está comigo ou não? Cutuca o seu irmão do lado, vê se ele está aí ainda. Aleluia. O Filho é a expressão, é o resplendor da glória de Deus, e é a expressão exata do seu ser. Essa palavra ser aqui, é a mesma palavra grega, apostasis, usada para certeza lá. Ou seja, tem o mesmo significado, ou seja, ela significa aquilo que é existente, aquilo que é substancial, aquilo que é uma massa, aquilo que pode ser pego. É trazendo aqui que Jesus, o Filho, ele é a substância visível do Deus invisível. Está entendendo? O Filho é o que você pode pegar o Filho, e pegar o Filho você está pegando quem? No Pai. É o que está dizendo aqui, ele é a substância do Pai. Ele é a mesma palavra que foi usada lá. Que a fé é a certeza, a fé é o apostasis, o Filho é o apostasis. O Filho é a substância pegável, palpável, viva, massa do Deus invisível. Dizendo que a fé é a mesma coisa, a fé, ela é essa substância das coisas invisíveis. Ela torna visível à medida que você crê nisto. Se você crê, então, se você está crendo de fato, você vai tornar alguma coisa que é invisível, visível. A fé faz isto. Aí você vai ver os textos bíblicos falando sobre exatamente isso. O significado aqui é que Deus Pai é realidade eterna e invisível e fundamental, da qual Jesus, o Filho, é a expressão, a substância visível do Deus invisível. A fé é a evidência das coisas que não se veem. O ponto vital aqui, eu quero que você aprenda ou guarde isso na sua mente. O ponto vital aqui é que a fé lida com as coisas que você não pode ver. Ela é algo ligado com o mundo invisível. Ou seja, você não tinha isto, até que Jesus nos desse essa nova aliança, uma fé diferente, baseada em promessas superiores. Nós não tínhamos essa possibilidade de pegar algumas coisas lá no céu, porque essa fé na nova aliança ou em promessas superiores, ela não existia. Ela veio por causa da morte de Jesus. A fé de antes era um outro tipo de fé. A fé em Jesus é uma fé numa aliança que nos deu coisas.
E você não poderia se apropriar do que você pode se apropriar hoje. Essa fé que você tem hoje é o que faz com que você possa, quando você quiser, pegar aquilo que é invisível e tornar visível, tornar real. Mas não vai acontecer sozinho. Você entende? Ela não vai acontecer porque você tem o direito em Cristo Jesus. Ela vai acontecer porque você crê. É porque está agindo, você torna isto uma realidade. A sua fé é que faz essa transição. Você faz aquilo que é algo invisível se tornar visível. Ou não? Em Hebreus diz, quer que você abra comigo lá, Hebreus 11, versículo 3. Hebreus 11, versículo 3. Olha que fala aqui, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amém, irmãos? Ele está dizendo que aquilo que você pode ver não foi feito de nada que era visível, foi feito do que era invisível. Foi feito por Deus. Mas esse mesmo modo, essa mesma forma, Deus está estendendo ao seu corpo, à igreja, né? Ao corpo de Cristo, que é a igreja. Nossos sentidos nos conectam ao mundo visível, aquilo que você sente, aquilo que você vê, aquilo que você toca, ela te conecta com o mundo visível. A única coisa que te conecta com o mundo invisível é a fé. É o que você tem em contato com Deus, é por isso que você não pode receber nada de lá se não for pela fé. Deus encontrou uma maneira de fazer com que aqueles que seguem de fato, que acreditam nele de fato, são os únicos que podem viver com ele. Você entende? Aqueles que acreditam e creem nele são os únicos que podem receber dele. Podem andar com ele, podem ouvi-lo e podem seguir com ele. Não são andar com Deus não é como andar no mundo natural. Você vai fazer coisas, vai dizer coisas que no mundo natural vai parecer loucura para as pessoas. Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus nos curou na cruz. Quem crê nisto? Quem diz amém para mim? Bom, se você crê que Ele te curou na cruz, como a Bíblia fala que Ele levou minhas doenças e enfermidades na cruz do Calvário, então eu estou curado. Agora, pode ser que uma doença entre no meu corpo, queira entrar no meu corpo, e alguém diga que eu tenho um câncer ou qualquer outra doença. Então, logo nas que todo mundo tem medo, né? Eu tenho um câncer ou qualquer outra doença que seja impossível para os médicos fazerem alguma coisa. Bom, aí eu tenho a Bíblia que diz que eu estou curado. Mas o médico tem as evidências, ele tirou lá, fez os exames e viu que eu de fato estou com um problema. Mas eu digo para o médico, eu não estou falando para o médico porque eu quero convencer o médico de alguma coisa, ou eu quero me convencer, eu quero mostrar para ele que eu tenho fé. Não, eu posso dizer simplesmente porque eu acredito nisso de fato, porque eu creio nisso de fato. Eu digo, doutor, eu sei que o senhor está falando isto, eu sei que o senhor tirou a chapa, o senhor viu isto, mas eu sei que eu estou curado. Mas como é que você sabe que está curado se eu estou vendo que você está com a doença aí dentro? Ele fala, contra todas as evidências, contra aquilo que eu estou vendo, eu tenho aquilo que eu creio, que é aquilo que ele disse. Então, a minha fé não é uma fé boba, não é uma fé baseada no que eu estou imaginando, é uma fé naquilo que ele disse, porque eu só posso crer naquilo que ele fala. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A Bíblia fala que ele me curou, e não só me curou, como ele disse lá em Marcos 11, versículo 23, versículo 16, que esses sinais seguirão aos que crerem. Ele falou que eu tenho poder para impor as mãos sobre os doentes, em nome de Jesus, e eles serem curados. E que ele levou na cruz as minhas doenças e enfermidades, assim como levou os meus pecados e iniquidades. Então veja que eu posso crer em algo, contra aquilo que eu estou vendo e ouvindo, contra aquilo que até que estou sentindo, porque eu posso estar sentindo alguma dor, eu posso estar sentindo algum incômodo, mas a Bíblia não diz que é pelo que eu vivo pela fé. A fé é a forma pela qual eu vivo. E o que é fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir o que Deus diz. É a única coisa que me liga com o mundo espiritual. Se eu quero pegar aquilo, eu tenho que crer naquilo, e aquilo passa a ser uma substância em mim. Se torna uma realidade visível em mim. Eu disse alguma coisa que eu criei pelo que Deus falou. Ele falou que eu estou, então eu estou. Mas eu estou sentindo a dor, mas não importa, eu não vi pelo que eu sinto.
Ah, mas o médico disse, eu não estou querendo ouvir o que ele está dizendo, mas vou ouvir o que Deus está dizendo. Você entende? Mas eu vi lá os exames, mas eu também não vi por aquilo que eu estou vendo, eu vi por aquilo que eu creio, naquilo que Deus diz. E a Bíblia fala que isto traz a existência, ou essa substância espiritual, ou o que é invisível espiritual, se torna uma substância visível. Passa a ser real na minha vida, porque a fé tornou isso real. É por isso que as pessoas conseguem viver milagres pela fé. Porque contra aquilo que elas estão ouvindo, vendo ou sentindo, elas vão por aquilo que Deus diz e creem naquilo que Ele fala e pronto, e recebem. Então médicos ficam completamente sem saber o que fazer, eles não sabem, não estão entendendo nada. Eles falam, poxa, mas eu estava aqui, os exames eu vi. O médico não estava mentindo, ele não estava sendo grosso com ninguém, não estava sendo o mensageiro do Satanás. Isso estava sendo natural. Mas nós estávamos sendo sobrenaturais. Você entende? Porque a fé não lidar com o natural, a fé lidar com o sobrenatural, com aquilo que Deus pode fazer. É por isso que tudo que é possível para Deus é possível para aquele que crê. Porque está ligado ao que Ele pode fazer e não com aquilo que eu posso fazer. Eu creio naquilo que Ele pode fazer e recebo, porque Jesus me concedeu isso quando morreu na cruz, me deu essa qualificação de fé, para eu andar por ela, e o justo viverá por ela. É o quanto cremos naquilo que Ele diz, acreditamos em Sua palavra. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Em 2 Coríntios capítulo 4, um pouquinho antes, versículo 18, diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Bom, se está mandando eu fixar os olhos naquilo que eu não estou vendo, mas está mandando eu fixar os olhos naquilo que eu não estou vendo, é porque está mandando eu fixar os olhos naquilo que eu sei que existe, porque a palavra de Deus diz que existe, por exemplo, a cura. Estou falando, dando aqui como exemplo a cura, pode ser qualquer outra coisa. Mas apenas para achar um exemplo. A cura, por exemplo, o que eu estou vendo em mim, o que existe em mim é uma doença. Mas aí eu pego, vou crer no quê? Eu vou crer na cura. Porque o que não existe aqui é a cura. Amém, irmãos? Se eu sou doente, o que ainda não existe é a cura. Então eu vou crer, agora, a partir de agora, que eu estou curado. Então, nesse momento, vou fixar os olhos naquilo que eu não estou vendo. Vou fixar os olhos naquilo que eu sei que Deus diz que eu estou curado. Eu fixo meus olhos na cura. Eu me vejo curado. Eu me vejo são. Porque a Bíblia diz que eu estou. Então é nisso que eu fixo os meus olhos, não naquilo que eu estou vendo. Porque aquilo que eu estou vendo é transitório, pode ser mudado. Mas aquilo que eu não vejo é eterno, ou seja, vem de Deus, vem do alto. Estão comigo ou não? Estou dando um exemplo da cura, mas porque fica mais fácil. Mas você pode aplicar isso em qualquer área do que Deus já falou com você na palavra e deu a você. Abra comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Você entendeu alguma coisa sobre fé? Agora eu quero que você veja o contexto onde a fé pode atuar. Porque tem gente que pensa que é o dono da fé, de qualquer forma. Nós entramos numa aliança com Deus. A fé, ela não anda e nem se cumpre na vida do pecado,
Se alguém vive debaixo do pecado, ou vive no pecado, não pode exercer fé em qualquer área, porque o que vem sobre ele é um resultado da sua própria conduta. E você não consegue livrar a conduta ou o resultado de um pecado, uma colheita de pecado, por meio de uma fé. Você entende? Pela fé você evita a conduta que traz o pecado. Está entendendo ou não? Pela fé você evita o ato que traz o pecado. Você não evita a consequência do pecado depois de feito o ato. Porque a Bíblia fala que depois de consumado o pecado vai gerar alguma coisa. Então o que a fé te ajuda é evitar a conduta, evitar o ato, evitar obedecer o pecado, para não ter o resultado. Então aqui em João 8, versículo 31, ele diz: se vocês permanecerem na minha palavra, Jesus falando, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ele fala algumas coisas bem fundamentais e importantes aqui. Se vocês permanecerem na minha palavra, aí vocês são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e essa verdade que vocês vão conhecer vai libertar vocês. Então veja que a fé, ela é formada, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então a fé é formada de conhecimento. Você não pode ter aquilo que você não conhece. Se ninguém te diz, por exemplo, que Deus curou você na cruz do Calvário, você talvez fique doente a vida toda. Mas a partir do momento que você lê a Bíblia e vem o conhecimento que Jesus levou as suas doenças na cruz e que você não tem que mais carregá-las, então a partir daí você joga fé ou lança fé nisso, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o que Deus diz. À medida que o conhecimento da palavra de Deus entra, a fé entra em ação baseada no que você agora conheceu. Então, para que a fé possa atuar ou possa acontecer, o conhecimento tem que entrar. Porque a fé está ligada ao conhecimento, a fé atua pelo que Deus diz, pelo conhecimento daquele que Ele fala. Então diz aqui primeiro, que se eu permanecer em sua palavra, ou seja, existe uma conduta, um comportamento em Deus, eu preciso permanecer nele, permanecer na sua palavra, isso é uma regra fundamental para todos nós, e nós somos verdadeiramente seus discípulos, então conheceremos a verdade e ela vai nos libertar. Estar inserido nesse mesmo contexto, ele é fundamental para o resultado final, amém? Para que o nosso entendimento possa ser desenvolvido. Nós aprendemos, por exemplo, e lemos lá que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que nós não vemos, amém, irmãos? Estão ligados com isso ou não? Bom, e também que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é uma questão de conhecimento. Não é possível ter fé sem conhecimento. A sua fé, ela para, ou ela tem um limite do conhecimento que você tem. Você não implora por fé. A fé não virá por implorar ou qualquer coisa assim. Também não virá por necessidade. Então ninguém vai ter fé porque pede fé. Tem um texto bíblico que as pessoas confundem muito, porque elas viram que os discípulos pediram fé. E Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Eles achavam que a fé deles estava muito pequenininha, que era uma fé pequena. E Jesus falou: vem cá, se vocês tiverem fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, vocês vão dizer aquela montanha, sai daqui e vai para lá, e ela vai te obedecer. E está dizendo que fé não é uma questão de tamanho. Amém, irmãos? Porque estavam dizendo que tinham pouca fé, e falou: bom, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você transfere uma montanha de um lado para o outro. A fé é uma questão de certeza. Amém, irmãos? Ela não é uma questão de tamanho, ela é uma questão de certeza. A fé aqui, ela é a certeza. Aonde não há certeza, há dúvida. Eu não posso pedir para alguém aumentar a minha certeza. Certeza não é aumentada. Amém, irmãos? A certeza é certeza, né? Ou você está com certeza, ou você está com dúvida. Você não fica com mais certeza ou menos dúvida. Ou você tira a dúvida e fica com certeza, ou você fica com dúvida. Certeza já é uma palavra completa. Se você falar assim, eu tenho quase certeza. Não, você tem dúvida.
Não existe quase certeza, existe a dúvida e a certeza. Então, se você não tem certeza, você precisa ter a certeza, porque a fé é a certeza. Amém, queridos? Oséias 4:6, abre lá comigo, por favor. Oséias 4:6, é bem conhecido esse texto. Eu estou acabando meu tempo já, vou ter que zerar daqui a pouquinho. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Aí ele fala, porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ele está dizendo que o povo aqui foi destruído porque faltou conhecimento. O povo aqui não foi destruído porque faltou fé, mas porque faltou conhecimento. Não quiseram conhecer, não quiseram saber o que Deus pensava, o que a lei dele dizia, não quiseram. Então foram destruídos pela falta de conhecimento, e não pela falta de fé. Estão comigo ou não? Em Marcos 11, Jesus fala aqui, e eu quero terminar com isto. Marcos 11, versículo 23 ao 25. Vou ler esse versículo mais um e eu termino. Marcos 11, 23 ao 25. Porque em verdade vos digo, eu vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, Jesus falando, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, ou que já recebestes, e assim será convosco. E quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe vossas ofensas. Jesus está mostrando aqui um nível de autoridade que foi dado ao homem que crê. Ele diz, veja que as palavras usadas por Jesus aqui, ele está falando sobre aquele fato da figueira, que ele disse, ela secou. Eles questionaram ele, o fato dela ter secado. Ele disse, se alguém aqui disser alguma coisa, ou disser aquele monte, sai daqui e vai para lá, não duvidar no seu coração, mas acreditar que vai acontecer o que ele está dizendo, será com ele. Esse princípio de fé, você pode ver que não tem nada ligado à visão aqui. Não tem nada ligado ao que você está vendo, ou ao que está sentindo. Ele está falando que está ligado ao que você está dizendo e crendo. Ele fala, se alguém disser com a boca, crer com o coração naquilo que está dizendo, ou não duvidar naquilo que disse, vai acontecer o que ele está dizendo. Palavras de Jesus. Ele está afirmando isso. Ele está dizendo que é uma possibilidade ele está dizendo, se você ou alguém disser a este monte, vai daqui para lá, e ele não duvidar no seu coração daquilo que ele está dizendo, ou ele acreditar no que ele está falando, não precisa estar vendo, ele não precisa estar sentindo absolutamente nada, ele só precisa estar crendo no que está falando. Vai acontecer com ele. Essas são as palavras de Jesus. E as mesmas palavras o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, dizendo o seguinte, ele fez uma menção de um texto de Salmos, 2 Coríntios 4, versículo 13, e temos, portanto, 2 Coríntios 4, 13, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Nós cremos também e por isso também falamos. Jesus disse, se alguém disser alguma coisa com a sua boca e não duvidar no seu coração daquilo que está dizendo, será assim com ele. E Paulo disse, esse é o espírito de fé, cri, por isso falei. Sabe, queridos, a Bíblia não diz que eu posso falar aquilo que eu quero, a Bíblia não diz que eu posso viver do jeito que eu quero. A fé, principalmente, ela me coloca numa posição em que eu começo, como nós lemos aqui, em que eu me dispo do velho homem, me revisto do novo. O novo homem anda em santidade, o novo homem não anda pecando. O novo homem não anda fazendo o que é errado, dizendo, eu não posso fazer o que é certo. O novo homem assume a posição em Cristo, ele está em Cristo Jesus, ele é um com ele, para agir como ele, para fazer como ele fez e para ser Senhor sobre o pecado.
O novo homem não está sujeito a desobedecer a palavra, ele sabe que pode obedecer, ele sabe que pode andar segundo Jesus. Ele falou: vocês vão fazer aquilo que eu fiz, e coisas maiores farão também. O novo homem deve saber que foi habilitado por Jesus, pela morte e ressurreição dele, porque agora a sua dívida foi completamente paga, para ser como ele diz que você é. O novo homem deve entender que ele não é mais a mesma pessoa, os seus pensamentos devem ser abandonados, os antigos pensamentos, e os novos devem tomar lugar. Para que a fé possa agir de fato e de verdade, para que a fé que nós ouvimos falar aqui, para que o invisível possa ser visto, o novo homem tem que aparecer. Porque o velho homem não consegue crer, ele nem fala com Deus, ele nem consegue ouvir Deus, ele não consegue dar e nem receber de Deus, por mais que ele seja um novo homem, mas se a sua mente não foi renovada, segundo a Bíblia, ele está com um velho homem lá. Então é só o novo homem que consegue fazer isto. O novo homem que abandonou as velhas práticas, o novo homem que abandonou a velha vida, o novo homem que assumiu a sua vida em Cristo Jesus, o novo homem que serve a Deus de coração, o novo homem que é fiel a Deus, porque a Bíblia fala que o que importa para aqueles que servem a Deus, para os seus dispenseiros, é que sejam fiéis. O novo homem faz as reformas nele, como a Bíblia fala: faça morrer isto, faça morrer aquilo, quem mentia não minta mais, quem adulterava não adultere mais, quem fazia tal coisa não faça mais. O novo homem faz isso, ele faz as correções, ele faz as mudanças. Para que essa fé que nós ouvimos aqui comece a funcionar em nós, precisamos começar a nos despir e nos revestir, despir o velho e revestir do novo. Porque o novo conversa com Deus, o novo anda pela fé, o velho anda pelo que sempre andou, pelo que sente, pelo que vê e pelas coisas que ouve do mundo. O velho está sempre confuso, mas o novo homem está conectado com as coisas espirituais. O que acontece aqui para ele não o assusta, porque ele tem uma resposta sobrenatural sobre o que está acontecendo. Ele sabe o que vai dizer, ele sabe o que vai falar. E segundo Jesus, se você disser alguma coisa crendo com o seu coração, vai acontecer e vai ser assim. Amém? É o que a palavra de Deus diz. Mas não tente fazer isso sem mudar a sua mente, porque você não vai conseguir. A mente é o primeiro processo. Ele diz: transforme a sua mente. Se diz para o velho, se revista do novo. Lá, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que eu devo me revestir de novo, não devo tomar a forma desse mundo, mas transformar a minha mente, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um rogo que Paulo faz. Paulo fala: eu imploro, eu rogo a vocês que façam isso, que não se amolde aos padrões do mundo, mas que vocês transformem a maneira de pensar, para que possam receber, saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo que somente quando você faz a mudança da mente, é que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não fizer, não vai experimentá-la. É para você? É, mas não é do seu jeito, é pela fé, é só pela fé. É por meio da fé que você vai lá, é por meio da fé que você se conecta com Deus, que se relaciona com Ele, que anda com Ele, que o serve, que dá a Ele e que recebe dEle. Amém? Uma pessoa que não anda pela fé, como eu falei, não consegue nem dar nada a Deus. A Bíblia fala que o primeiro princípio é que você precisa crer que Ele existe, e que é galador daqueles que o buscam, para se aproximar dEle. É um critério único. Você não vai fazer isso se não estiver ligado com a palavra dEle. Se vocês permanecerem na minha palavra. Se permanecerem na minha palavra. Jesus fala isso: se vós permaneceres em mim, e a minha palavra permaneceres em vocês, em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas qual que é a regra? Se vocês permanecerem em mim e a minha palavra, se vocês estiverem vivendo, obedecendo, andando na minha palavra. Amém, irmãos? Tem gente que pensa: não, Deus tem promessa para mim. Não, Ele tem promessa para quem obedece. Ele tem promessa para quem anda lá. Porque a Bíblia fala que, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Então só come o melhor da terra quem quer, ou seja, quem obedece. O quiserdes é quem
quer e obedece, ouvidos é obedecer. Só quem quer e obedece é que come melhor da terra. Não é o que quer apenas, mas é o que quer. Então a promessa é feita para os obedientes, não é feita para os que querem. Amém, irmãos? Deus tem comunhão e disse: se vós estiveres em mim e minha palavra estiver em vocês, pedireis o que quiserem e vos será feito. E você é um homem de fé, e uma mulher de fé, e pode andar pela fé dessa forma. Fora isto, você está andando apenas religiosamente, e nada vai acontecer. E você vai sentir um fraco. Circunstâncias virão, você vai parecer que é um fraco. Mas Deus diz que você pode agir pela fé, lidar com o pecado, acabar com os vícios que você tinha antes, com os problemas que você tinha antes, por decidir falar: eu não vou fazer isso, porque o pecado não tem mais domínio sobre mim. Aí você vai para a Bíblia e você vai se encher do Espírito Santo. Quando você vai lá lidar com o pecado fica tão pequenininho, ele nem sequer consegue ficar diante de você. A Bíblia fala assim: resista ao diabo e ele foge. O diabo foge, e ele é o tentador. Os demônios são os tentadores, eles fogem com a sua tentação, enquanto você fica livre dela, porque resistiu a ele, resistiu à tentação, porque não está mais sujeito a ela. Amém? Posso orar com vocês? Vamos ficar de pé então. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento. Esse aqui foi apenas uma porção daquilo que o Senhor tem para essa escola que o Senhor mesmo idealizou, Pai, o Rema. Pai, obrigado, Pai, por aqueles que estiveram aqui e puderam ouvir. Eu creio que esta palavra, esse ensino transformou o coração de pessoas que ouviram, e creio que curas entraram, vidas estão sendo transformadas, coisas vão passar a acontecer baseado na palavra que foi dita e foi ensinada aqui, que não é palavra de homem, mas é a tua palavra, é aquilo que tu tens, porque nos fizestes fortes em Jesus Cristo, nos fizestes um com Ele, poderoso nele, para destruirmos as fortalezas em nossa mente, para nos fortalecermos na palavra que vem do Senhor, para andarmos por fé naquilo que tu dizes, no mundo sobrenatural e não no mundo natural. Obrigado, Pai, eu oro para que teu Espírito traga revelações, abra os olhos do entendimento daqueles que ouviram, para que possam sair daqui com essa revelação clara em seus corações e em suas mentes. Em nome de Jesus, Pai Santo, eu oro e eu te agradeço. Amém.